Olá, eu me chamo Mauro Andrade e hoje nesse vídeo eu vou apresentar a nossa metodologia AP, Execução Ágil na Prática. Eu sou um dos sócios da Nova e eu quero falar um pouquinho como surgiu essa metodologia, né? A gente tem uma vasta experiência em planejamento estratégico e o que a gente observava era uma grande dificuldade, um grande desafio dos empresários em executar aquele plano de ação que havia sido desenhado no planejamento. E isso, por muitas vezes, acabava frustrando o empresário e fazendo com que ele negligenciasse uma ferramenta tão poderosa como o planejamento estratégico. Então, foi observando esse desafio que a gente formatou essa metodologia com base em metodologias consagradas aí como PDCA, mas também com metodologias ágeis, né, como os OKRs, como o Scrum, como o Kanban, para poder tropicalizar e adaptar para a realidade da pequena e da média empresa. Então foi a partir disso que a gente fundou aí, que a gente formatou, na verdade, essa metodologia, certo? Apresentar rapidamente, né? Como eu falei, nós somos a Nova Projetos, né? A gente tem expertise aí na área de finanças, de vendas e de planejamento. A gente já teve a oportunidade aí de atender mais de 800 clientes ao longo dos últimos anos. E eu sou Mauro, eu tenho uma vasta experiência aí na área comercial e também na parte de planejamento. Né? Atuei aí já em vários projetos de planejamento. Tem dentro das minhas formações, uma delas é justamente na parte de planejamento e gestão organizacional. E com base nisso, com base nessa expertise, né, nessa prática aplicada aí a esses vários anos aí no mercado, a gente formatou essa metodologia que hoje ela está em formato de consultoria, né, com o objetivo realmente de transformar as ideias que os empresários têm em resultados. Né? A gente tem um ciclo aí, cada ciclo dessa consultoria tem a duração de 6 meses, com 100 horas de aplicação, certo? Essa aplicação ela pode ser tanto presencial como online. A gente separa a metodologia em 4 pilares. Né? A gente tem um pilar do objetivo, a definição desse grande objetivo, desse ciclo de 6 meses. A gente tem a definição das ações, das iniciativas que vão ser executadas. A gente tem o acompanhamento, ou seja, o que garante que a execução está sendo realizada por parte da equipe. E no final, a melhoria contínua para a gente poder padronizar aquilo que deu certo e a gente poder agir de fato naquilo que não teve o resultado que tinha sido planejado. Tá? No primeiro pilar, o primeiro pilar do objetivo, a gente trabalha com o que eu chamo de direcionamento estratégico. Exatamente nesse momento que a gente vai definir os objetivos e os indicadores. Para isso, a gente entra muito a fundo com um diagnóstico, né, para entender qual é o modelo de negócio que essa empresa está inserida, né, quais são os pontos fortes e aqueles pontos de melhoria que vão precisar ser trabalhado ao longo do projeto, né? Qual é a proposta de valor, de que forma essa empresa se posiciona no mercado, de que forma ela se diferencia dos seus concorrentes. Com base nisso, a gente define o objetivo e desdobra isso por áreas. Né? Então, a gente vai entender como é que está aquele organograma da empresa, quais são as áreas que vão ser envolvidas no projeto e cada área ela vai construir seus próprios objetivos. Com isso, define quais são os indicadores e aí a gente parte para a segunda etapa, né, que é justamente o plano de iniciativas. Dentro desse plano de iniciativas, a gente vai definir quais são os participantes, né, quem é que vai participar, quais são os grupos de trabalho que serão formados. A gente vai priorizar quais são as iniciativas, porque o que eu costumo falar que não adianta a gente ter muita iniciativa se a gente não tiver acabativa, ou seja, de fato, a gente concluir aquela ação que tinha sido planejada. E quando a gente traça esse plano de ação, surgem várias iniciativas que, se a gente não tiver um modelo de priorização, realmente, às vezes, a gente vê várias empresas dando foco naquilo que não vai trazer resultado. E o grande objetivo é fazer com que as ações tragam resultado para o negócio. Então, define também o fluxo de trabalho e aí a gente parte para a terceira etapa, que é a etapa do acompanhamento, da implementação. Né? Dentro dessa etapa, a gente cria uma rotina de monitoramento e a gente vai aplicar, de fato, ferramentas de execução. Né? Então, a gente define quais são os rituais, quais são as rotinas, né? De quanto em quanto tempo a equipe vai se reunir,
certo? Quando ela se reunir, qual é o ritual, de que forma deve ser acompanhada aquelas ações que tinham sido planejadas, né? A gente treina, a gente acompanha, mas a gente também treina os gestores para que eles realizem essas reuniões de check-in, essas reuniões de acompanhamento, né? A gente monitora a evolução das iniciativas, criando aí, né, pontos de controle e verifica se de fato aquela ação que havia sido planejada no início do projeto ela está sendo executada, né? E depois a apuração dos indicadores. Então todo o trabalho ele tem como base a gestão por resultados, né? Qual é o indicador que está sendo gerado daquela ação que foi planejada? Qual é o retorno que aquilo está trazendo para a empresa? Então tudo isso a gente deixa muito claro, a gente deixa muito visível, né? Parte também aí dessa questão da gestão visual e com isso a gente consegue dar foco e ter uma execução de fato aí pela equipe do nosso cliente. Por fim, a gente entra na etapa aí de melhoria contínua, né, com o Sprint Review, então a gente verifica tudo o que foi feito ao longo do projeto e como eu falei anteriormente, a gente vai fazer a padronização, né, de tudo aquilo que deu certo no projeto e a gente vai corrigir aquilo que não deu certo, né? Com isso também, nessa última etapa, a gente planeja novos ciclos, a gente ajuda o empresário a já deixar novos ciclos com esse planejamento realizado, certo? Quais são os grandes diferenciais aí, o que a gente espera quando o empresário ele aplica, né, a nossa consultoria, né, quando ele resolve nos contratar? Primeiro, é o desenvolvimento de uma cultura organizacional poderosa e focada em resultados, ou seja, a base é a gestão por resultados. Tudo aquilo que for feito, ele deve estar trazendo um resultado para a empresa. Então, a gente cria esse senso de cultura organizacional poderoso e focado. O segundo ponto é justamente a implantação de metodologias ágeis. Para quê? Para que a empresa ela consiga se adaptar rapidamente às mudanças que o mercado tem enfrentado. Ou seja, a gente sabe que o nosso mercado ele muda constantemente, é uma nova tecnologia que surge, é a inteligência artificial, é a transformação digital. Então, não adianta a gente fazer aquele planejamento de 10 anos e a gente ficar preso no que foi planejado. Precisa, de fato, a gente estar se adaptando à nova realidade. Então, com isso, a gente também consegue fazer com que a empresa tenha uma resposta ágil, rápida àquilo que está sendo colocado no mercado. O terceiro ponto é a introdução de ferramentas, né, e tecnologias para definição de objetivos e mensuradores de resultados adaptados à sua realidade. Ou seja, não adianta planejar algo que a empresa não vai conseguir executar. Então, quando a gente coloca essas ferramentas, a gente consegue colocar ferramentas fáceis, às vezes sem custo, como o Trello, por exemplo, para fazer todo o monitoramento daquelas ações e está totalmente adaptado à realidade do cliente, né? O foco da gente é realmente na real necessidade da empresa para focar naquilo que vai trazer mais resultado. É a gente, dentro do diagnóstico, identificar quais são as ações que, se a gente agir naquele momento, tem o potencial de trazer mais resultado para a empresa. E, por fim, a melhoria na comunicação entre os departamentos é o que a gente vê acontecer aí, todos os clientes que a gente implanta, né, essa metodologia. Eu fico aqui e me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas e qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Forte abraço.